No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. O governo estuda devolver dinheiro de imposto nas compras feitas por consumidores. O preço da gasolina deve cair 30 centavos essa semana. Gás de cozinha vai ficar R$15 mais barato. E ainda, PIS/PASEP para quem nasceu em julho e agosto já está disponível. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando então sobre a redução de preços de combustíveis pela Petrobras. A estatal deve anunciar ainda essa semana uma redução nos preços tanto da gasolina como do gás de cozinha. O assunto vem sendo debatido entre o presidente Lula, o ministro da Casa Civil Rui Costa, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira e o presidente da estatal Jean Paul Prats. A previsão é de uma queda de 30 centavos no preço do litro da gasolina e R$15 no botijão de gás de cozinha. Essa redução deve impactar também no preço do diesel. A queda deve ser de 4%, ou seja, 10 centavos por litro. De acordo com a Petrobras, o que vai haver é uma atualização da política de preços praticada pela empresa. Essa política, esses preços estão defasados, mas fazendo com que esses preços praticados no Brasil sejam maiores do que deveriam ser. No trimestre encerrado em abril, o preço do petróleo recuou cerca de 8,7%. O câmbio, a variação do dólar, também recuou em cerca de 1,1%. O gás natural, por causa dessa variação, somente esse ano já acumula uma redução de 19%. Mas a gente fala sobre a PPI também, né? A política de preços da estatal, chamada de Política de Paridade de Importação. Ela foi adotada durante o governo de Michel Temer e permaneceu durante o governo Bolsonaro. Períodos em que o preço do barril do petróleo teve alta lá fora e sua cotação internacional, né? E a variação do dólar no Brasil também avançou. E isso tudo tornou mais caro o preço dos combustíveis aqui no Brasil, ainda que o país seja produtor de petróleo. Bom, essa política deve ser revista pelo atual governo. Para o presidente Lula, reduzir preços é fundamental e contribui para a queda da inflação. Já o presidente da estatal, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, em março deste ano, afirmou que apesar da PPI, a Petrobras pode reduzir os preços sempre que puder vender mais barato. Ele disse o seguinte: a empresa adota o preço de paridade de importação como uma referência e não como um dogma. O melhor preço para a empresa é o preço próximo da referência internacional. Mas, segundo ele, se no exterior o preço do petróleo diminuiu e reduziu em insumos para as refinarias, a Petrobras tem que corresponder para o consumidor final, ou seja, tem que baixar o preço. E ele diz, a Petrobras não precisa estar necessariamente amarrada ao preço do importador, que é o principal concorrente. Paridade de importação não é o preço que a Petrobras deve praticar, disse o Jean Paul Prats. Vamos aguardar, né? Economia. Bom, dentro da proposta de reforma tributária que vem sendo estudada pelo Ministério da Fazenda, comandado pelo ministro Fernando Haddad, está o cashback, que em inglês significa dinheiro de volta, e vai permitir que o imposto que o consumidor paga em determinados produtos seja devolvido posteriormente. A ideia, a princípio, é atender as pessoas de renda mais baixa, fazendo com que haja mais justiça social. Hoje, o imposto pago pelo pobre é pago pelo rico, é o mesmo imposto. Hipoteticamente, se um quilo de arroz custa R$6 e a tributação sobre ele é de 5%, quem ganha o salário mínimo de R$ 1.320 vai pagar 30 centavos de imposto embutido nesse preço. Já quem ganha 10 vezes mais, R$ 13.220, também vai pagar os mesmos 30 centavos de imposto. Essa proposta de cashback, que a princípio seria destinada apenas aos cadastrados no cadastro único e aos produtos que compõem a cesta básica, pode ser ampliada para toda a população, segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. O tema foi debatido na semana passada durante um evento online da Associação Brasileira de Supermercados. Ele disse o seguinte: cashback não é só para a população inscrita no cadastro único. Para o pobre, consegue-se desonerar praticamente tudo com o cashback. Para o rico, desonera-se uma parcela menor do consumo e ele vai pagar mais imposto do que o pobre. O economista Marcelo Manzano, da Unicamp, considera positiva essa proposta, especialmente porque seriam contemplados com esse cashback, esse dinheiro de volta, quem fizesse o pagamento do produto por meio eletrônico, o que estimularia os pagamentos por cartões e Pix, diminuindo o pagamento com dinheiro vivo.
Aí ele disse o seguinte: todo mundo ganha. O governo que impede brechas para sonegação e crimes de suborno e corrupção e quem compra que vai ter parte do dinheiro de volta. Ele explica que estudos apontam que os valores na chamada economia subterrânea, que utiliza apenas dinheiro vivo, chegam a 20% do produto interno bruto PIB. É dinheiro por fora, ele diz, desde a arrecadação de igrejas até os donos de bares que podem abrir brechas para subnotificação. Isso não quer dizer que receber dinheiro vivo é ilegal. Mas quando tem um rastreamento e um estímulo para que as pessoas façam pagamentos por cartões e outros meios eletrônicos, o governo tem mais condições de fiscalizar, evitando a sonegação e outros crimes. No entanto, Manzano ressalta que o governo federal ainda não detalhou como é que vai ser feito esse cashback e como vai ser feita a fiscalização, mas entende que o pagamento por meios eletrônicos, desde que o Banco Central garanta o sigilo fiscal, é um passo importante tanto para evitar a sonegação como também fazer justiça social. Aí ele conclui o seguinte: a cada CPF haveria uma conta que pode ser até em bancos privados ou públicos, mas sob o controle do Banco Central. Não é conta, mas registra saldo a favor e contrários. Do ponto de vista técnico, mesmo com poucas informações, se essa proposta, que deve ser apresentada no segundo semestre deste ano, for levada adiante, pode ser bastante positiva, diz o Manzano. Direitos. Bom, e a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já liberaram nesta segunda-feira mais um lote de pagamentos do abono do PIS e do PASEP. Tem direito a sacar o abono nessa data, a partir de ontem, a partir dessa segunda-feira, os trabalhadores e trabalhadoras formais que trabalharam ao menos 30 dias em 2021. No setor privado, aí recebem o PIS, nascidos em julho e agosto, e no setor público recebem o PASEP, cujo final do número de inscrição no programa termina em 4 e 5. Esse é o lote que começou a ser pago nesse dia 15. Ao todo, mais de 4 milhões e 400 mil trabalhadores vão poder sacar o abono, que pode ser até de um salário mínimo, a depender do número de meses trabalhados. E no PASEP são mais de 3 milhões, aliás, no PIS são mais de 3, desses 4,4 milhões, São mais de 3,9 milhões de trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS e 545 mil servidores públicos inscritos no PASEP. Bom, recebe o salário mínimo, R$ 1.320 de abono, os trabalhadores que trabalharam os 12 meses do ano base, que é 2021, que é o que está sendo pago esse ano. Aos trabalhadores que não completaram os 2 meses, o abono vai ser proporcional ao número de meses trabalhados. O cálculo é feito pela divisão do valor do salário vezes o número de meses trabalhados. Na prática, cada mês é equivalente a R$ 110. Basta, então, multiplicar pelos meses de trabalho formal esses R$ 110. Aí fica assim: se você trabalhou lá em 2021 2 meses, você vai receber duas vezes R$ 110, Ou seja, 1.320, que é o salário mínimo de abono, dividido por 12, dá 110, vezes o número de meses, vezes 2, total R$ 220. Se você recebeu 4 meses trabalhados, multiplica esses 110 por 4 meses, dá 440, 7 meses, 770 e assim por diante, São alguns dos exemplos. O calendário dos pagamentos do PIS-PASEP, de pagamentos do PIS-PASEP prevê a liberação dos valores até o dia 17 de julho. São 2 lotes a cada mês, isso já começou lá em fevereiro. Para o PIS, que pode ser sacado na Caixa e é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, o calendário é de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro já teve a liberação, março e abril também. Agora a gente está nesse lote em julho e agosto, ou seja, maio e junho também já foi pago mês passado, e assim sucessivamente. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, é para trabalhadores da iniciativa, aliás, do setor público, pode ser sacado no Banco do Brasil e o calendário de pagamentos é de acordo com o número final da inscrição do beneficiário. Então, todo dia 15 começa o pagamento desses lotes. Só no mês que vem, que vai ser no dia 17, porque vai cair numa segunda-feira. Feito, o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.